Senhoras e senhores, amigos e companheiros de jornada, hoje não venho apenas falar com suas mentes, venho falar diretamente com seus corações. Quero alcançar aquela voz interior que nunca se calou dentro de vocês. Aquela certeza silenciosa de que nasceram para algo maior. Vocês não estão neste mundo por acaso, nem vieram apenas para sobreviver ou passar os dias esperando que talvez alguma mudança aconteça. Lá no fundo vocês sabem, foram feitos para muito mais do que a simples rotina da existência. Existem momentos em que a vida começa a se comportar de um jeito estranho. Coisas que antes faziam sentido, agora parecem pequenas. Lugares onde você se encaixava perfeitamente, começam a te incomodar. Pessoas com quem você andava diariamente parecem estar falando uma língua que você não entende mais. E você começa a se perguntar, será que sou eu que estou mudando? Ou será que é Deus me preparando? Obrigado por estar aqui conosco nesse vídeo. Já aproveita e nos ajude, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá. A verdade é, quando Deus começa a levar alguém para um novo nível, Ele não anuncia com aplausos. Ele esvazia, Ele desloca, Ele incomoda. E por isso muitos se confundem, porque o processo da elevação espiritual não começa com conquista, começa com desconforto. Você começa a sentir que algo não encaixa mais, mesmo que não saiba explicar o que é. Esse é o primeiro sinal, a sensação de inadequação silenciosa. Você não está mais em paz no mesmo lugar, não por ingratidão, mas porque aquilo que você era que já não é o suficiente para carregar quem você está se tornando. Napoleon Hill dizia, as grandes viradas da vida começam quando a mente recusa continuar no piloto automático. E é exatamente isso. Há um chamado sendo sussurrado dentro de você. Não é urgente, não é desesperado, mas é firme. É como uma mão invisível puxando você para fora do comum. E o mais desafiador é que, enquanto isso acontece, ninguém à sua volta entende. Você se afasta sem querer, fica mais silencioso, mais introspectivo. Começa a dizer não para convites que antes aceitava automaticamente. E as pessoas perguntam, você tá bem? E você responde, sim, mas não sabe dizer por que o sim ainda parece carregado de dúvidas. Você está sendo lapidado, e lapidação dói, porque ela arranca o que não serve mais. Mesmo que esse não servir ainda faça parte da sua identidade. É por isso que esse primeiro sinal é tão importante, porque ele é silencioso por fora, mas revolucionário por dentro. Você sente o incômodo de algo que ninguém vê. Você pressente uma mudança que ainda não chegou. Você sabe que algo vai acontecer. Mesmo que tudo pareça igual, é Deus, te deslocando da zona da sobrevivência e te empurrando gentilmente em direção ao seu chamado real. Mas atenção, essa fase não vem com flores. Vem com silêncio, vem com dúvidas, vem com noites longas onde tudo o que você tem é uma sensação difícil de explicar. Se você está vivendo isso agora, não pense que está quebrado, pense que está sendo moldado. As pessoas mais extraordinárias do mundo começaram suas jornadas no anonimato da inquietação. Não havia plateia, não havia likes, não havia palmas, havia apenas um impulso interno. E um Deus que falava no fundo da alma, você não nasceu para ficar aqui, eu tenho algo maior, mas você precisa desapegar do que te distrai da sua essência. Esse primeiro sinal, o incômodo, não é para te assustar, é para te acordar, porque Deus não leva ninguém para o próximo nível com conforto antigo. Ele primeiro te faz perceber que o que era suficiente já não é mais. Você vai perceber isso em pequenas coisas, no tipo de conversa que já não te prende, na música que antes te animava e agora te irrita, na companhia que antes fazia sentido e agora te esgota, no trabalho que paga, mas não te nutre, no lugar onde está tudo certo, menos você. Esse é o chamado, e ele começa devagar, como um desconforto, como um peso que você não sabe de onde vem, como uma vontade de sair correndo sem saber para onde. Mas isso não é crise. É sinal. Sinal de que Deus já começou. Sinal de que o extraordinário já está a caminho. Não se desespere. Não lute contra. Permita-se sentir. Permita-se deixar ir.
Porque a próxima fase não será para quem carrega peso antigo, será para quem entendeu o processo e decidiu confiar. Depois do desconforto, vem a perda. É assim que Deus costuma agir. Ele te desperta com o incômodo, mas depois ele começa a tirar. Pessoas, coisas, situações, portas que pareciam certas se fecham. Planos que estavam encaminhados travam. Relacionamentos que pareciam sólidos se desfazem. E então você se pergunta, por que estou perdendo justamente agora que comecei a buscar mais a Deus? É aqui que muitos se confundem. Pensam que estão sendo punidos. Mas o que está acontecendo é exatamente o contrário. Você não está sendo punido. Você está sendo promovido. Só que Deus não promove ninguém sem limpar o ambiente primeiro. Napoleon Hill falava sobre isso, mesmo sem usar o nome de Deus. Ele dizia, toda mudança significativa é precedida por um período de ruptura. Mas a ruptura nunca é o fim. Ela é o espaço necessário para que o novo possa existir. Você precisa entender, o que Deus retira da sua vida, Ele retira por proteção. Ele não tira para te machucar, Ele tira para abrir espaço. Mas o coração humano tem dificuldade de entender isso, porque tudo o que é removido parece uma perda. Mas na verdade, é uma libertação. Você queria aquela amizade. Deus sabia que ela estava te adoecendo por dentro. Você queria aquele emprego. Deus sabia que ele estava apagando sua identidade. Você queria aquele relacionamento. Deus sabia que ele te distraía do seu verdadeiro propósito. Então ele tirou. E você chorou. Você se revoltou. Você questionou. Mas o tempo passou. E quando você olhou para trás, entendeu. Aquilo que doeu na saída foi o que te salvou na chegada. Esse é o segundo sinal. As coisas começam a ser removidas e isso dói. Dói porque você ainda não viu o que vai chegar. Só vê o que foi embora. Mas se você está passando por isso agora, pare por um momento e respire. Você não está perdendo. Você está sendo realinhado. E realinhamento requer espaço. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Ele não derrama propósito sobre estruturas frágeis. Ele precisa remover o excesso, a distração, o apego, para que, quando o novo chegar, você esteja leve o suficiente para carregar. Não lute contra o que está indo embora. Não se agarre ao que já cumpriu o ciclo. Não tente entender tudo agora. Só aceite, porque o que está indo não te leva mais para onde Deus quer que você chegue. E o que está chegando precisa de espaço para florescer. As perdas de agora são só o início da revelação. E no tempo certo você vai entender que o que parecia ausência era só preparação. Deus nunca retira sem propósito. Ele limpa, poda, seca, esvazia, não porque te esqueceu, mas porque te escolheu, e os escolhidos são tratados com mais intensidade, porque o chamado deles é maior. Então, se você sente que está perdendo tudo, abrace isso, com fé, com lágrimas, sim, mas também com esperança, porque tudo o que é retirado com dor será substituído com honra. Não tenha medo do que Deus tira. Tenha medo de continuar carregando o que Ele já pediu para você soltar. E lembre-se sempre, às vezes Deus não te leva diretamente para a bênção. Ele primeiro te livra da maldição que você nem sabia que carregava. O silêncio não é rejeição, é convocação. Você já se sentiu sozinho mesmo rodeado de gente? Já olhou ao redor e percebeu que ninguém te entende mais? Que suas palavras parecem não fazer sentido? Que o que antes era conversa agora é cansaço? Esse é o terceiro sinal. Deus começa a te isolar. Não por castigo, mas por estratégia. É no silêncio que você ouve melhor. É no deserto que você descobre o que realmente carrega por dentro. É longe do barulho que ele te revela o que só você pode ver. Mas o isolamento, no começo, dói, porque parece rejeição, parece abandono, parece fracasso. As mensagens diminuem, os convites somem, as ligações param. Você percebe que está se afastando até das pessoas que ama. E isso parece errado, mas na verdade é só Deus te puxando para um lugar mais alto, onde só cabe você e Ele. Napoleon Hill dizia, quando o homem caminha sozinho com sua mente em silêncio, ele finalmente escuta o que a multidão sempre abafou. E é isso. A multidão te distrai. A opinião dos outros te enfraquece. A expectativa alheia te molda.
Então Deus faz o que ninguém quer ouvir, te tira do meio. Você sente que ninguém te enxerga, mas na verdade é você que está sendo colocado no lugar secreto, não para sofrer, mas para ser lapidado com precisão. E nesse lugar, ele começa a fazer cirurgias invisíveis, tira o orgulho, revela feridas antigas, mostra comportamentos que você normalizou, mas que te sabotam. E nesse processo, você sente a alma sendo reorganizada, sente o ego sendo exposto, sente que está perdendo o controle. Mas tudo isso é parte do plano, porque Deus só revela o extraordinário para quem aceita o silêncio do comum. O isolamento espiritual é como a sala de preparação. Você não pode entrar na sala de comando carregando distrações. Você precisa estar pronto. E pronto significa disponível, inteiro, desligado da necessidade de aprovação, desapegado da performance. É nesse lugar silencioso que a tua identidade é restaurada. E com ela o teu poder. Não reclame por estar só. Se Deus te colocou aí, é porque Ele está fazendo o que ninguém pode ver. E no tempo certo, quando o processo estiver completo, Ele mesmo vai te apresentar de novo ao mundo. Mas dessa vez, não como quem precisa ser aceito, mas como quem já entendeu quem é. Então, se hoje você sente que está esquecido, entenda. Você está oculto, não abandonado. Você está sendo refeito, no íntimo, na raiz. Para que, quando chegar o tempo de florescer, você não seja só bonito por fora, mas inabalável por dentro. É nesse silêncio que o seu chamado começa a tomar forma. É nesse isolamento que a tua mente aprende a confiar sem entender. É nesse lugar secreto que o próximo nível começa a ser desenhado. E quem passa por isso nunca mais volta a ser quem era, porque descobre que a solitude com Deus é mais poderosa que qualquer multidão. Existe um ponto no processo em que tudo começa a fazer sentido. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque a sua visão mudou. Esse é o quarto sinal. A clareza repentina é quando o que antes te confundia começa a te guiar. É quando você percebe que aquela perda foi livramento, que aquele silêncio foi proteção, que aquele incômodo era um chamado, e que todas as etapas que pareciam castigo eram, na verdade, preparo sagrado. Você começa a enxergar com outros olhos, e com isso, a sua maneira de decidir muda, sua maneira de se posicionar muda, sua energia muda, seu olhar não carrega mais desespero, carrega direção. Napoleon Hill dizia: a mente só se abre de verdade quando ela abandona a necessidade de entender tudo. A clareza não vem do controle, vem da rendição. E é verdade. A clareza espiritual não chega pela lógica, ela chega pela entrega. Quando você para de resistir ao processo e começa a confiar, algo dentro de você se alinha. E quando esse alinhamento acontece, as respostas surgem, não de fora, de dentro. Você começa a reconhecer oportunidades, começa a tomar decisões, sem medo. Começa a dizer não sem culpa. Começa a andar sem pressa, mas com firmeza, porque agora você sabe que está indo para algum lugar. Você sente isso, e isso basta. É aqui que muita gente se assusta, porque quando a clareza chega, ela exige escolhas. Ela expõe zonas de conforto, ela revela vícios emocionais, ela mostra relações desequilibradas, e você se vê diante de uma encruzilhada. Seguir o que sempre foi seguro, ou seguir o que agora faz sentido. Essa é a encruzilhada dos que estão prontos, dos que foram trabalhados por Deus no oculto, dos que passaram pelo desconforto, pela perda, pelo silêncio e chegaram à consciência, a consciência do que precisam fazer, do que precisam soltar, do que precisam encerrar e do que finalmente chegou a hora de começar. Você vai perceber que a partir daqui você se torna mais seletivo, não por arrogância, mas por sabedoria. Você para de se explicar para quem não quer te entender. Você para de mendigar atenção. Você para de correr atrás de portas trancadas e começa a andar com foco, com propósito, com verdade. Não há mais espaço para metades, para desculpas, para máscaras. A clareza te dá coragem e a coragem te dá impulso. E o impulso abre portas que antes pareciam impossíveis,
Mas o mais lindo disso tudo é que você percebe que não foi você quem se achou, foi Deus quem te revelou, no tempo certo, do jeito certo, depois de te preparar com precisão. Por isso, não force esse sinal. Não tente adivinhar o que só o processo pode mostrar. A clareza espiritual não é sobre mágica, é sobre maturidade. Ela chega quando você está pronto, não antes, não depois, no tempo exato de Deus. E quando ela chega, você entende. Eu não precisava de um plano perfeito. Eu precisava de uma mente limpa e de um coração disposto. Você não percebe quando acontece, mas acontece. As pessoas começam a notar algo em você. Elas dizem que sua presença acalma, que sua fala tem um peso diferente, que seu silêncio conforta mais do que discursos longos. Elas começam a confiar em você, a pedir conselhos, a se aproximar, não por interesse, mas por intuição, e você nem sabe o porquê. Mas o que está acontecendo é simples. Deus está começando a te usar, não no palco, não com holofotes, mas no dia a dia, nas conversas comuns, nos gestos sutis, na forma como você trata os outros, na paz que você transmite sem falar nada. Esse é o quinto sinal. O seu processo começa a curar quem está perto. Você não precisa dizer que está mudando. A sua postura já diz por você. Sua energia fala antes da sua boca. Seu olhar entrega que algo aconteceu dentro. Napoleon Hill dizia: a maior influência não vem da imposição. Ela vem da convicção silenciosa que a própria vida expressa. E é isso. Você agora carrega uma autoridade que não veio de títulos. Ela veio da dor que você enfrentou, do silêncio que você respeitou, do vazio que você não pulou. Isso se transforma em poder, e esse poder se manifesta como presença. Você se torna espelho para quem ainda está perdido. Você se torna âncora para quem está em tempestade. Você se torna exemplo, não por discurso, mas por coerência. E o mais bonito, você começa a perceber que não precisa convencer ninguém. Você apenas vive. Você apenas é. E isso já impacta. Quando Deus começa a te usar, Ele não faz alarde. Ele te planta em lugares estratégicos, na vida de alguém específico, num ambiente onde sua luz era necessária, num momento onde a sua voz traria clareza, e tudo isso, sem que você perceba de imediato. Você vai se surpreender ao descobrir que alguém se inspirou em você, que alguém orou mais porque viu sua fé, que alguém não desistiu porque viu sua persistência, que alguém mudou porque você, em silêncio, foi diferente. Esse é um dos frutos mais lindos da elevação espiritual, quando sua jornada vira luz no caminho do outro. E você entende, então, que tudo o que viveu não foi só por você. Foi por quem viria depois. Foi por quem te observaria em silêncio. Foi por quem você inspiraria sem nem saber. A sua história, antes marcada por dor, agora é ferramenta. As lágrimas viraram testemunho. A cicatriz virou autoridade. E o silêncio virou voz. Se você está percebendo isso, se pessoas estão se aproximando, pedindo ajuda, confiando em você, receba, com humildade, mas com consciência. Você já está sendo usado por Deus. E quem é usado por Deus nunca mais anda por aí buscando validação, porque já entendeu que o chamado não é sobre aplauso, é sobre serviço. Não menospreze o impacto que você tem. Não ache que é pouco só porque é silencioso. As maiores sementes são plantadas sem plateia, mas um dia florescem. E quem viu vai saber, foi Deus. Só podia ser Deus. Se você chegou até aqui, não foi à toa. Se esses sinais falaram com você, não é coincidência, é confirmação. Você sentiu o desconforto, viu portas se fecharem, perdeu pessoas, oportunidades, planos, ficou sozinho, silenciado, incompreendido. Mas mesmo assim, você continuou. Mesmo sem entender tudo, você não desistiu. Mesmo chorando, você escolheu permanecer. E isso, aos olhos de Deus, tem um peso que o mundo não enxerga. Não é sobre merecimento. Não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ter sido separado para algo maior. Napoleon Hill dizia que os homens mais ricos, em propósito, mais fortes em espírito e mais poderosos em visão, não são os que tiveram tudo,
São os que foram moldados em silêncio. São os que não precisaram de prova externa para acreditar na semente que carregavam. Você é um desses. O chamado que você sente não veio de fora, veio de dentro. Esse chamado carrega uma mensagem. Você não está sendo quebrado, está sendo posicionado. O que você viveu foi preparo. O que você perdeu foi libertação. O que você silenciou foi maturação. E o que você suportou foi construção. Agora chegou o tempo de levantar. Mas não como antes. Não mais com dúvidas. Não mais com pressa, não mais com medo. Agora é com consciência. Consciência de quem você é, do que você carrega, do porquê ainda estar de pé, mesmo depois de tudo. A elevação espiritual verdadeira não é barulhenta. Ela não grita, olha para mim. Ela anda em paz. Ela vive em presença. Ela toca os outros sem se esforçar. E é isso que você está se tornando. Você foi tirado do comum, não para ser arrogante, mas para ser referência. Você foi tirado da zona de conforto, não para sofrer, mas para descobrir que o que há em você é muito maior do que disseram que era. Você foi colocado em solidão, não para definhar, mas para escutar. Você foi limpado, não para ficar vazio, mas para ser cheio do que é eterno. E agora você está pronto. Pronto para entrar em ambientes que antes não suportaria. Pronto para carregar missões que antes te esmagariam. Pronto para viver um propósito que antes você nem se achava digno de sonhar. E tudo isso não foi porque você aprendeu uma técnica. Foi porque você foi quebrado no ponto exato em que precisava ser reconstruído. Você agora enxerga diferente, sente diferente, ama diferente. E isso te torna disponível para que Deus te use. E Ele vai. Mas lembre-se, o próximo nível não é palco, é responsabilidade. O próximo nível não é fama, é entrega. O próximo nível não é conforto, é missão. E a tua missão começa exatamente aqui. Viver o que você sabe, servir com o que você é e confiar no que está por vir. Você passou pelo vale, mas não parou. Foi curado em silêncio, cresceu escondido e agora está pronto para frutificar, onde antes nem conseguia respirar. A terra que antes te rejeitou, agora vai florescer sob os teus pés. As palavras que antes te feriam, agora não te afetam mais. A dúvida que te congelava, agora virou direção. O medo que te paralisava, agora virou fogo nos teus passos. Não espere mais aprovação. Você não precisa dela. Você já foi aprovado por quem te chamou. Não busque mais atalhos. Você já está no caminho. Não espere perfeição. Deus te chamou com os pedaços que você tem, e é com eles que Ele vai fazer algo inteiro. O extraordinário não vai começar amanhã. Ele já começou. Ele começou quando você decidiu não desistir, quando você seguiu mesmo no escuro, quando você escolheu confiar, sem garantias. Agora você sabe, ser escolhido não é sobre status, é sobre responsabilidade. Ser levantado por Deus não é privilégio, é missão. E missão se cumpre com firmeza, com presença, com verdade. Por isso, a partir de hoje, olhe no espelho e diga com convicção: eu não sou o mesmo. Eu fui moldado e fui chamado, e vou cumprir o que me foi entregue. A tua presença vai impactar, a tua fé vai contagiar, a tua constância vai levantar outros. E quando alguém te perguntar por que você está diferente, você vai saber o que dizer. Porque Deus me tirou do comum e me levou para um lugar onde eu só poderia chegar sendo quem sou agora. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe, escreva nos comentários: eu recebo esse novo nível. E lembre-se, o processo não foi punição, foi revelação. Deus não te quebrou, Deus te construiu. E a sua história, a partir daqui, vai inspirar os que ainda estão no meio do caminho. Você é prova viva de que do comum ao extraordinário é possível.